Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu, como disse, vou estar gravando alguns vídeos falando a respeito de sentimentos. E hoje eu te trouxe aqui, estou de frente com um cemitério e te trouxe aqui para uma reflexão. Eu vou estar lendo com você o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, e o verso é de número 2. E ele vai dizer assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. É interessante. Eu te trouxe aqui porque o texto que nós lemos, ele vai dizer que é muito, vamos dizer, bom que você venha a ter uma reflexão quando você está diante de um leito de morte. Nós temos o hábito de pensar mais na vida quando perdemos um ente querido, uma pessoa que é próxima de nós, uma pessoa que fazia parte da nossa vida. E foi por esse motivo que eu te trouxe até aqui. Um lugar onde a maioria daqueles que estão enterrados não terminaram ou não cumpriram com o seu chamado, ou se terminaram, eles agora não podem fazer mais nada, pois é isso que a Bíblia diz, que os mortos não podem fazer mais nada. E o que o texto também fala? Que é bom a gente prestar muita atenção nisso, sobre esse contexto. Afinal de contas, quando nós estamos em festas, quando nós estamos alegres, com os nossos corações cheios, é claro que nós não vamos pensar na morte. Mas e quando nós realmente estamos diante de uma situação difícil? Nós pensamos muito na morte. Hoje o tema vai ser depressão. O que é a depressão? Como que ela se caracteriza e como que ela é administrada dentro de nós? No vídeo passado nós falamos um pouquinho a respeito de corpo, alma e espírito. Talvez você não saiba, mas a depressão ela pode atingir essas três áreas, tanto a parte do corpo, quanto a parte da alma, quanto a parte do espírito. E são três áreas de atuação da depressão, diferentes, porém com os mesmos sintomas. Eu te adianto que eu não sou médica, eu sou apenas uma curiosa e pesquisei alguns sites de médicos e primeiramente eu vou ler um significado sobre depressão que eu encontrei no site do Drauzio Varela, que fala assim: é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz alteração no humor, caracterizada por tristeza profunda e por sentimento de desesperança. Essa frase, desesperança, me chamou tanto a atenção. Sabe por quê? Porque a esperança, ela é algo intrínseca na fé. Pois é. E em alguns outros artigos também eu vi que estava escrito no site da Globo e na Gazeta que a pessoa que tem fé, ela tem uma tendência maior de se curar da depressão. Olha só, nós estamos falando de médicos, nós estamos falando de especialistas que estão falando que ter fé ajuda na cura da depressão. É interessante, não é? Mas eu vou agora para uma outra parte. Eu vou para os sintomas da depressão. Eu queria te dizer que diante da crença que nós somos um corpo tricotômico e que podemos adoecer nessas três áreas, da corpo, alma ou espírito, eu tenho o entendimento que todos esses sintomas, eles aparecem nos três casos. Não há distinção dos sintomas. A depressão, ela tem os mesmos sintomas para as doenças nas três áreas. E o que acontece? Quando a pessoa está com depressão, ela tem um sentimento de tristeza ou perda de interesse nas coisas e nas pessoas. Ela tem alteração no sono, ela tem falta de apetite ou um apetite exacerbado. Ela tem um nível de energia baixo, tem pouca concentração,
ela não tem um comportamento diário, uma autoestima elevada, ela tem uma baixa autoestima. E por último, que é o caso extremo, ela chega a pensar na morte. E foi nesse sentido que eu te trouxe aqui. O que faz a gente pensar em morrer, em acabar com a nossa vida? Olha, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por um quadro de depressão. E quando eu cheguei nesse extremo de pensar em me matar e tentar o suicídio, foi num momento muito difícil na minha vida, onde realmente eu achava que não tinha uma esperança, que não havia uma saída, que eu não tinha ninguém que amasse a minha pessoa ou que se importasse com o que seria de mim. E isso, esse isolamento onde eu fiz dentro de mim, me isolando do resto das pessoas, fez com que eu tivesse esse sintoma, essa desesperança. Na época eu não conhecia ao Senhor, eu não tinha contato com o cristianismo, muito menos com a palavra de Deus. E o fato de eu achar que não tinha ninguém que olhasse por mim, fez chegar nesse extremo, o extremo de pensar em morrer. Então eu estava numa festa, olha só que coincidência, por isso que eu também tinha esse texto. Eu estava numa festa, essa festa estava acontecendo na minha casa, a depressão já vinha se arrastando por um longo período e nessa festa tinha muita bebida, acabei bebendo, e foi nesse momento em que eu tive uma voz audível dizendo: por que você não se mata? Por que você não tira a tua própria vida? Sabia que se você tirar a tua própria vida, ninguém sentirá falta de você? Foi então que eu subi em um banco e me joguei da janela do meu sobrado. Na mesma hora, eu entendo que aquilo foi Deus. A minha irmã mais velha entrou e ela conseguiu agarrar o roupão que eu estava vestida, porque eu havia tomado banho, estava de roupão, então o roupão ficou nas mãos dela e nas pernas, ela conseguia me segurar e gritou muito, então vieram as outras pessoas que estavam na festa e me tiraram de lá. O sentimento que eu tive naquele momento foi um sentimento de culpa, mas misturado com um medo, e mesmo com aquelas pessoas dizendo que eu não deveria estar fazendo aquilo, que elas gostavam de mim, eu não conseguia sentir esse amor. E olha só, eu posso dizer para você que esse foi o auge do momento onde eu atentei contra a minha própria vida. Mas no dia em que eu tomei a decisão de tirar a minha própria vida, foi o dia que Deus resolveu ir de encontro à minha vida. Foi naquele dia que eu fui apresentada ao Evangelho. Fui até uma igreja e lá eu conheci o Senhor Jesus. E por um tempo caminhei com o Senhor Jesus, aprendendo e buscando mais dele. Hoje, já faz alguns anos. Eu na época era novinha, tinha 19 anos. Já se passou já 16 anos desse ocorrido, e para a glória de Deus eu não tive mais esse quadro, eu nunca mais passei por isso. Mas eu gostaria de dizer para você, não é porque isso aconteceu comigo que isso não vai acontecer com você. Isso pode acontecer com você. Você pode ter um encontro verdadeiramente com Cristo e ficar sã, ficar curada. E mesmo que você seja cristã, que está dentro do Evangelho, e você está passando por algum desses sintomas que eu falei, que eu mencionei, eu gostaria de te dar algumas dicas, vamos dizer, alguns direcionamentos para que você consiga sair dessa. Porque apesar de ser um tabu, de ser um mito dentro do meio evangélico, o cristão também fica com depressão. E eu posso te dar algumas referências bíblicas de cristãos, homens e mulheres de Deus, que tiveram sintomas depressivos e estão relatados dentro da palavra de Deus. Eu vou citar para você Elias. Elias, quando ele vai de encontro com Jezabel e depois de ter feito descer fogo do céu, Elias entra num quadro de depressão onde ele se encontra dentro de uma caverna e ele deseja a morte.
ele deseja que aquele sentimento que está dentro dele de frustração, porque ele se sentiu frustrado, afinal de contas ele pregou, ele falou tudo o que o Senhor tinha pedido, mas ele não conseguiu ver o resultado daquilo. E a frustração fez com que ele se sentisse, vamos dizer, incapacitado, inútil e desejasse a morte. Também nós temos Ana. Ana, depois de anos sendo afligida por Penina, por não dar um filho a Eucana, entra também num quadro depressivo, aonde ela fala que ela está angustiada, tamanha angústia que ela não consegue mais comer, que é um dos sintomas também da depressão, a falta de apetite. E também Davi, após cometer o seu pecado com Batseba e vê o pecado gerando o seu fruto, ou seja, ele se afastando da presença de Deus, Davi entra num momento depressivo e ele fala que os seus ossos estão apodrecendo, que o seu espírito está em extrema aflição, e isso é um quadro também de depressão, de separação de Deus. Então eu te disse ali 3 pessoas constatadas dentro da palavra de Deus que tiveram sintomas de depressão. E o que a gente tem que entender? Se o laudo médico fala que é a desesperança, é o sintoma, é o que pode definir o que é a depressão, eu gostaria de falar com você a respeito do que a Bíblia diz para você. A Bíblia te chama a ter esperança. E agora nós vamos ler um outro texto bíblico que vai se encontrar no livro de Lamentações. O texto é o capítulo 3 de Lamentações e o verso de número 21, que vai estar escrito assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E o que é que pode te dar esperança? Só tem uma coisa que pode te dar esperança. Isso é o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus é aquele que veio para te dar esperança. Esperança de uma vida nova, de você nascer em Cristo para que você tenha uma esperança. Aí você fala para mim, mas irmã, eu já aceitei Jesus e vivo por esse quadro há tanto tempo arrastando com a depressão. E eu vou te falar algumas coisas que você pode estar fazendo para sair desse quadro. Então vamos lá. A primeira que eu queria te dizer é: peça ajuda. Peça ajuda de alguém. Entenda o que você está passando, entenda os teus sintomas, entenda que você precisa de ajuda. E você com certeza achará ajuda em pessoas que te amam. Você não está sozinha. E por mais que você tenha esse sintoma de dizer que ninguém ama você, eu gostaria de dizer que você está errado, porque eu estava errada. Existe sim pessoas que te amam e você tem que encontrar essa pessoa. Pode ser o seu pastor, pode ser algum familiar ou um amigo, mas essa pessoa, ela vai estar disposta a te ajudar. E segundo, você pode e deve procurar ajuda médica. Por que eu estou dizendo médico? Porque um dos sintomas da depressão, ela pode acontecer no nosso corpo. Então é necessário que você faça um check-up de hormônios para saber se está te faltando algum hormônio. Porque se você estiver doente no corpo, isso vai ser diagnosticado e vai ser administrado em você medicações que vão te fazer ficar bem. Ou se for constatado que você não tem nada nos exames médicos, que em muitos casos acontece isso, então você vai ser direcionado para uma terapia. E eu vou te falar, se você for um cristão, procure um terapeuta cristão. Hoje nós temos pessoas que podem estar ajudando nesse departamento, porque para honra e glória de Deus, muitas pessoas se formaram na área da medicina. E Lucas, eu gostaria de citar o Lucas como um médico. Então, o Senhor Jesus, ele não nos deixou os médicos, ele não disse que a gente não poderia procurar. Muito pelo contrário, nós devemos o procurar e devemos procurar essa ajuda da medicina. E vamos lá. E também eu gostaria de te falar que se depois de você procurar a ajuda do corpo,
do médico e você procurar a terapia, você procurar um irmão em Cristo para te ajudar, para caminhar com você, você vai procurar a ajuda espiritual em Deus. Exatamente. Você tem que saber que se teu espírito está doente, aquele que deve te ajudar sempre será o Senhor. Os 3 casos sempre vai ser Deus. Mas eu te disse caminhos que te levam a diagnosticar aonde está a doença, aonde está o problema, se é no teu corpo, se é na tua alma ou se é no teu espírito. Quando esse diagnóstico ele é feito e ele é detectado que é na alma, é muito comum a pessoa ela ter uma sensação de que é espiritual. E eu gostaria de te dizer, apesar de muitas vezes dizer que não é, sim, é um problema espiritual. E a depressão na alma, no sentimento, ela é uma necessidade de você ficar preso ao passado. Agora há pouco eu citei sobre Davi. Davi, quando ele fez um erro, quando ele cometeu uma falha, aquele sentimento de culpa o carregava para uma situação onde ele se sentia oprimido. E essa opressão era por conta do seu excesso de culpa. Depressão, muitas vezes na alma, é excesso de culpa. Culpa de erros, culpas de falha, culpas de coisas que você tomou, decisões que você se arrepende. E isso é uma falha na tua alma, que faz com que o teu espírito ele se sinta também oprimido e que você não consiga escutá-lo. Então, por esse motivo eu te falo, procure alguém que possa te ajudar em fé. A ajuda ela pode vir através de oração, de meditação na palavra, de pessoa que ore junto com você e por você. E eu vou dizer para aquela pessoa que gostaria de ajudar alguém que está passando por isso, um dos maiores sentimentos que você pode ter por uma pessoa que está passando por depressão é o amor. Ame esta pessoa, ame, porque muitas vezes a desesperança é essa ruptura de você achar que você não é amado por ninguém. Então amar aquela pessoa, orar por ela, buscar, falar de Jesus com ela, caminhar a 2ª milha, vá junto com ela, voltando, trazendo o texto que nós lemos, trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Olha que tremendo. A palavra do Senhor, ela nos ajuda a refletir, a saber ajudar o próximo. E isso é muito importante. Então, eu gostaria só aqui de deixar uma frase para que você grave, que é uma palavra para definir o que é a depressão. A depressão, ela é excesso de passado. Exato. Excesso de passado. Mas o Senhor Jesus, ele veio e ele disse que é para você trocar o fardo com ele, que o fardo dele é leve. Então, tire esse fardo de cima de você, peça ajuda e tenha a ajuda do nosso Senhor Jesus, porque ele veio para que você seja livre, para que você tenha uma vida plena e em abundância. E o único motivo de você estar sofrendo por isso é por não ter a esperança colocada somente em Jesus. Ele pode e vai te ajudar. E eu falo isso com toda certeza, porque ele fez comigo e ele com certeza tem a maior vontade de fazer na tua vida também. Então esse é um vídeo para nossa reflexão, esse é um vídeo que vai nos ajudar a pensar sobre este assunto. Eu gravarei outros vídeos, esse é só mais um, espere os próximos. E eu gostaria agora nesse momento de fazer uma oração por sua vida, por você que está sofrendo algum desses sintomas que eu falei, que eu mencionei. Eu vou gravar outros, mas nesse agora a gente vai fechar esse assunto para não ficar um vídeo extenso. E aí você vai vendo os outros. Eu peço que você também compartilhe e envie para pessoas que você sentiu no teu coração que necessitam de ver esse vídeo. E vamos ajudar as pessoas a encontrar o descanso no nosso Senhor Jesus. Eu oro agora neste momento pela tua vida. Eu decreto que o Senhor Jesus fará um grande milagre, que você será liberto, que você será feliz, que
que você vai achar a esperança do propósito em tua vida e que você será plenamente satisfeito em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a cura, eu declaro a libertação e eu declaro na sua vida a prosperidade de vida que o Senhor tem para aqueles que amam o seu nome. Eu falo isso em nome de Jesus. Receba e fique com Deus. Tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Tchau.